Fala concurseiro, fala concurseira. Na aula de hoje, pessoal, a gente vai dar continuidade aqui ao crime de homicídio, tá? Que a gente estava tratando na aula passada. Pessoal, a gente parou na parte que tratava sobre o homicídio qualificado, tá? E a gente já viu as 5 primeiras qualificantes do crime de homicídio, tá? Mas não para por aí, tá? Não para por aí. Agora a gente vai continuar vendo aqui, pessoal, ó, o parágrafo 2º do nosso artigo 121. E a gente vai começar aqui pelo crime de feminicídio, tá? Que é mais uma causa de homicídio qualificado, tá? Então, deixa eu colocar aqui, ó, homicídio qualificado. Tá? Então, a gente vai terminar de ver aqui quais são as causas que qualificam o crime de homicídio, tá? E aqui a gente vai ver o feminicídio, pessoal, que é o homicídio praticado contra a mulher, tá? Tem que ser contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, tá? Então, veja, pessoal, que não é qualquer crime contra a mulher que vai ser considerado feminicídio, tem que ser, ó, por razões da condição do sexo feminino, tá? E essas razões de condição do sexo feminino são duas, pessoal. Ou é em violência doméstica e familiar, como por exemplo aqui, ó, o marido, tá? O marido que mata a mulher durante uma discussão, tá? Durante uma briga conjugal, vai se enquadrar aqui na violência doméstica, ou uma situação de menosprezo ou discriminação à condição de mulher, tá? Vamos botar ali que é 2 colegas de trabalho, tá? Um homem, uma mulher. A mulher é promovida e se torna chefe desse cara, tá? E ele não aceita ser chefiado por uma mulher. Ele vai e mata a sua chefe só porque ela é mulher. Então veja que aqui é um caso de discriminação ou menosprezo pela condição de mulher. E aqui também vai ser um feminicídio, tá? Mas aqui, pessoal, eu já vou perguntar para vocês, tá? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Vamos dar um exemplo aqui, tá? Vamos botar aqui, ó, que a dona Joana, tá? A dona Joana, ela vai, ó, e chuta o cachorrinho de Tício, tá? Chuta o cachorrinho de Tício. Dá uma bica no cachorrinho aqui só porque ela não gosta do cachorrinho de Tício. E Tício fica sabendo disso, fica muito furioso, vai lá e mata a dona Joana. Mete bala nela, tá? Mete bala nela e comete um homicídio. Pessoal, eu pergunto para vocês, isso aqui foi um feminicídio ou não? O que vocês acham? Pessoal, veja, isso aqui não foi um feminicídio, tá? Isso daqui não teve nada a ver com a condição de sexo feminino. Tício matou a dona Joana porque ela chutou seu cachorro, tá bom? Veja que não houve aqui violência doméstica e familiar e nem menosprezo e discriminação à condição de mulher, tá bom? Apenas um homicídio de uma mulher que ela chutou o cachorro dele. Ela não teve discriminação, nem menosprezo por ela ser mulher, tampouco violência doméstica e familiar. Então vejam que não é todo homicídio praticado contra a mulher que vai ser um feminicídio, tá bom? E seguindo aqui, pessoal, a gente vai ter algumas causas de aumento de pena que vão aumentar a pena do feminicídio, tá? Então, ó, o feminicídio ele vai ser aumentado de 1/3 até a metade se for praticado durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto, tá? Então, matou uma mulher grávida ou matou uma mulher que teve neném há 3 meses, vai ter esse aumento de pena. Contra pessoa maior de 60 anos, com deficiência ou com doenças degenerativas que tenham condição limitante ou vulnerabilidade física ou mental. Beleza? Terceiro caso de aumento de pena do feminicídio, na presença física ou virtual de descendente ou ascendente, tá? Descendente filho, neto, ascendente pai, avô. Então veja que não precisa ser na presença física, pode ser na presença virtual também, tá? Vai acarretar esse caso de aumento de pena. Ou aqui, pessoal, no descumprimento das medidas protetivas de urgência previstas lá na Lei Maria da Penha, tá bom? Pessoal, esses 4 casos aqui vão aumentar de 1/3 até metade a pena do feminicídio. E veja que o feminicídio é um homicídio qualificado, então vai ter a pena aqui, ó, de 12 a 30 anos de reclusão, tá? E essa pena aqui, se foi um desses 4 casos aqui, pode ser aumentada mais 1/3 até a metade. Bom, pode ser aumentada de 1/3 até a metade. Bom, tá, aqui a gente tem os 2 exemplos, tá? O Tício matou sua vizinha porque ela chutou seu gato, não é feminicídio, e Mévio mata sua esposa durante uma briga conjugal. Aqui sim vai ter a violência doméstica ou familiar, e então vai ser sim um feminicídio, tá? Porque vai haver a violência de gênero, aqui, ó, tá bom? Vejam que a violência de gênero ela é necessária para que seja um feminicídio. Pessoal, e agora a gente vai ver mais 2 casos aqui de homicídio qualificado, tá? Nosso inciso 7 e nosso inciso 8.
O inciso 7, pessoal, é se o indivíduo, se a vítima é das autoridades ou dos agentes descritos no artigo 142 ou 144 da Constituição, tá? Ou integrante do sistema prisional, da Força Nacional de Segurança Pública, mas veja que tem que ser no exercício da função ou em decorrência dela, tá bom? E também entra aqui, ó, pessoal, o cônjuge dessas autoridades, tá? Cônjuge ou companheiro, ou parente consanguíneo de até terceiro grau, em razão desta condição, ou seja, em razão de sua função. Então veja, pessoal, tá? Artigo 142, quem que a gente está falando? A gente está falando, ó, dos militares, das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. E artigo 144, a gente está falando dos agentes de segurança pública, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Bombeiro, Polícia Penal, Guarda Municipal e agente de fiscalização viária, tá bom? Todos esses daí, se estiverem no exercício da sua função ou decorrência delas, se forem vítimas de homicídio, o autor vai responder por homicídio qualificado, beleza? E veja, pessoal, também que vai ser uma qualificante com emprego de arma de fogo, mas não é qualquer arma de fogo, tem que ser de uso restrito ou de uso proibido. As armas de fogo de uso permitido não qualificam o crime de homicídio, tá? Então, só qualifica o crime de homicídio arma de fogo de uso restrito ou de uso proibido. Também vai ser um homicídio qualificado, onde a pena vai ser de 12 a 30 anos de reclusão. Beleza? E agora aqui, pessoal, por último, tá? A gente vai ter a última causa aqui que qualifica o homicídio, que é o praticado contra menores de 14 anos, tá? Isso aqui veio, pessoal, em 2022 pela lei Henri Borel, tá? Que foi um caso muito famoso aí. Se você tiver curiosidade de ver um caso muito triste, você pode estar assistindo aí, procurando no YouTube, que você vai encontrar. E isso aqui marcou tanto os brasileiros que o homicídio contra menor de 14 anos se tornou um homicídio qualificado, tá? Com a reclusão aqui, ó, pena de reclusão de 12 a 30 anos. E veja que isso aqui foi uma conduta tão repugnante que essa pena aqui ainda vai poder ser aumentada de 1/3, tá? Aumentada de 1/3. Se a criança ela é portadora de deficiência, tá? Ou doença que implica em sua vulnerabilidade, vai ser aumentada de 2/3 se o autor do crime é ascendente, padrasto, madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor, empregador, tá? Ou que tenha qualquer autoridade sobre ela. Então veja, se o indivíduo tiver qualquer autoridade sobre essa criança, tá? Menor de 14 anos, a pena vai ser aumentada de 2/3. A gente vai ter aqui outro aumento de 2/3, é que se o crime for praticado em instituição básica, instituição de educação básica, seja ela pública ou privada. Beleza, pessoal? Então aqui a gente vai encerrar os nossos casos de homicídio qualificado, tá? Todos esses casos que a gente viu aqui em cima são as qualificantes do homicídio doloso. Pessoal, nós vamos ver agora aqui os casos de homicídio culposo, tá? Homicídio culposo, como a gente já viu, é aquele onde o indivíduo não tem a intenção de matar. Bom? Bom, pessoal, se o indivíduo não tem a intenção de matar, como que alguém mata outra pessoa sem intenção? Então, para que haja o homicídio culposo, tem que haver aqui, ó, uma negligência, uma imprudência ou uma imperícia, tá? Não vai haver a intenção, mas vai acontecer aqui uma negligência, uma imprudência ou uma imperícia. Vamos dar um exemplo aqui, pessoal, em que Mévio, tá, e Tício costumam fazer uma brincadeira muito perigosa de ficar jogando pedras um no outro, tá? Eles ficam aqui, ó, arremessando pedras um no outro. Eles sempre brincam disso, às vezes acabam machucando, mas nunca aconteceu nada grave. Até que um dia o Mévio arremessa a pedra aqui, que bate na cabeça de Tício e causa a morte dele. Mévio fica desesperado, mas veja que Mévio foi muito imprudente, era uma brincadeira muito perigosa e causou a morte de Tício, tá? Não teve a intenção de matar, mas ele vai ser aqui, ó, vai ter que responder por um homicídio culposo, tá? Que é aquele que não tem a intenção, porque ele foi imprudente, tá? Ou num caso também, pessoal, de alguém que dá ré no carro, tá? Sem verificar antes se tem alguma criança atrás e acaba atropelando essa criança, tá? Esse indivíduo foi negligente, pessoal. E aqui também é um caso de homicídio culposo, quando não há a intenção de matar. Beleza? Pessoal, veja aqui que a pena do homicídio culposo é bem mais leve, tá? Que a do homicídio simples, inclusive, que é detenção, não é reclusão, tá? Veja que não é uma reclusão, é uma mera detenção de 1 a 3 anos, beleza? E aqui, pessoal, no homicídio culposo, a gente também vai ter algumas causas que aumentam a pena do homicídio culposo, tá? Então, olha, no homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3, então a gente vai ter um aumento de 1/3. Se há a inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício,
tá? Se o indivíduo deixa de prestar socorro, se ele não procura diminuir as consequências do seu ato ou se ele foge para evitar a prisão em flagrante, tá? Eu deixei elas enumeradas aqui, tá, pessoal? Inobservância da regra técnica, como, por exemplo, um médico que não lava suas mãos antes de fazer a cirurgia, tá? Na falta de socorro, um exemplo de um indivíduo que atropela outro ali no meio da noite e não para socorrer, ou não tenta minimizar o dano, ou foge do local para não ser preso em flagrante. Todas essas situações aqui vão causar o aumento de pena aqui, pessoal, veja, de 1/3, tá bom? E aqui sobre o homicídio culposo também, pessoal. Pode ser um caso, tá? No homicídio culposo, somente no homicídio culposo, pode ser um caso de perdão judicial, tá? No perdão judicial, pessoal, o juiz, ele deixa de aplicar a pena, tá? Quando há o perdão judicial, o juiz deixa de aplicar a pena, ou seja, o indivíduo não vai ser penalizado por nada. E quando isso vai acontecer, tá? Somente no caso de homicídio culposo, tá? Não existe perdão judicial para homicídio doloso. E ó, o juiz pode deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária, tá? Como no exemplo do pai que atropela o próprio filho na hora de dar ré na garagem, ou o pai que esquece o filho dentro do carro no sol quente quando ele vai no mercado, tá? O filho está lá atrás dormindo na cadeirinha, o pai está cheio de preocupação na cabeça, ele sai do carro para ir no mercado, esquece o filho lá e o filho vem à morte, tá? Não existe consequência mais grave do que um pai, do que a morte do filho. Então, nesse caso, seria um caso de perdão judicial, porque o pai já sofreu a própria consequência, que é a morte do filho, de uma forma tão grave que a pena do direito penal se torna desnecessária, beleza, pessoal? Então veja que isso aqui só acontece no homicídio culposo, e se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma grave, o juiz pode deixar de aplicar a pena, e esse aqui vai ser um perdão judicial, beleza? Pessoal, visto isso, a gente encerra aqui tudo que a gente precisava ver sobre o nosso crime de homicídio, tá? E a gente vai fazer aqui mais questões de concurso para a gente ver tudo o que pode ser cobrado na sua prova. Então, questão de número 1, Banca Vunesp, 2024, Prefeitura de Lins. Sobre o crime de homicídio previsto no Código Penal Brasileiro, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Todo e qualquer crime de homicídio contra a mulher, doloso ou culposo, é denominado feminicídio? Não, pessoal, tá? Não. Primeiro que homicídio culposo contra a mulher nunca vai ser feminicídio, tá? Um feminicídio sempre vai ser doloso. E outra coisa que tem que ser por discriminação à condição de mulher, tá? Ou tem que ser no caso de violência doméstica e familiar, ou numa situação de menosprezo ou discriminação à condição de mulher, beleza? Então, alternativa A, errado. B de bravo, será considerado simples o homicídio praticado contra um guarda municipal em decorrência da função pública por ele exercida? Não, né, pessoal? A gente já viu lá que se for praticado contra as autoridades do artigo 142 da Constituição, que são os militares, tá? As Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, ou contra as autoridades do artigo 144, tá? Que são os agentes de segurança pública, as polícias da União, PRF, Polícia Federal, Polícia Penal, ou contra Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Guarda Municipal e agente de segurança viária, vai ser um homicídio qualificado, tá? Desde que seja no exercício da função ou em decorrência dela, beleza? Então, B de bravo, errado. C. O homicídio será qualificado quando for praticado com o emprego de arma de fogo de uso permitido? Não, né, pessoal? A gente viu que só qualifica o homicídio arma de fogo de uso restrito ou de uso proibido. Tá? O homicídio praticado com 38, por exemplo, que é uma arma de uso permitido, vai ser um homicídio simples, tá bom? D de delta, o homicídio praticado contra menor de 14 anos será sempre qualificado. E aqui está o nosso gabarito, tá? A gente já falou sobre isso. Depois de 2022, com a lei Henri Borel, o homicídio contra menores de 14 anos passou a ser um crime de homicídio qualificado. Questão de número 2, Banca IGEDUC. Ano de 2024, Prefeitura de Belo Jardim, em Pernambuco. No Código Penal Brasileiro, especificamente no artigo 121, parágrafo 4º, está previsto que nos casos de homicídio culposo, tá? A gente está falando de homicídio culposo, a pena do agente pode ser aumentada de 1/3 se houver inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente não prestar imediato socorro, não procurar minimizar as consequências do seu ato ou fugir para evitar a prisão em flagrante, como a gente já viu, pessoal, nos casos de homicídio culposo, isso aqui está correto, a pena vai ser aumentada ali, de 1/3, tá bom?
Questão de número 3, Banca Igeduc, tá? Outra questão aqui de Belo Jardim, Pernambuco. No caso de homicídio culposo, tá? Mais uma questão sobre homicídio culposo, a legislação brasileira permite que o agente que cometer o crime sob influência de forte emoção, após injusta provocação da vítima, a pena possa ser completamente perdoada pelo juiz, independente das circunstâncias e consequências do ato? E aí, pessoal, é isso? Não, né, pessoal? Aqui eles tentaram misturar, ó, isso aqui está errado. Eles tentaram misturar para te confundir, ó, o homicídio privilegiado, que a gente viu lá no parágrafo primeiro, tá? Com o perdão judicial, tá? Isso aqui não é homicídio privilegiado, também não é caso de perdão judicial, tá? O homicídio culposo, tá? Quando as consequências, tá? Quando as consequências forem tão graves, forem muito graves, que afetar o próprio agente de uma forma em que a pena se torne desnecessária, aí sim será um caso de perdão judicial, e não é o caso aqui, forte emoção, tá? E nem é forte, é lá sobre o domínio de violenta emoção, que vai ser um caso aqui de homicídio privilegiado, questão errada. Questão número 4, Banca FEPES 2024, Prefeitura de São José, em Santa Catarina. Assinale a alternativa correta de acordo com o Código Penal. Toda agressão à mulher configura um feminicídio? Não, né, pessoal? Primeiro que feminicídio é um caso de homicídio contra a mulher, tá? Onde haja discriminação de gênero, como a gente já viu, tá? B de bravo, o feminicídio é o homicídio praticado contra qualquer pessoa do sexo feminino? Não, né, pessoal? Tem que haver a discriminação de gênero, como a gente já viu. C, a qualificadora do feminicídio atenua a pena? A gente já para por aqui, né? A gente já sabe que agrava a pena, é um caso mais grave de homicídio, uma qualificante. D de delta, somente considera-se agravante do feminicídio nos crimes que são praticados no contexto de violência doméstica ou familiar. E aí, pessoal, vou deixar uma interrogação aqui para vocês, tá? Para a gente ver a última alternativa. O homicídio doloso praticado contra a mulher por razões de condição do sexo feminino caracteriza o feminicídio, e é justamente isso aqui que fala a nossa lei, o nosso gabarito. Vocês conseguiram identificar por que a alternativa D está errada? Primeiro, pessoal, que o homicídio não é um agravante, tá? É um caso de homicídio qualificado, o feminicídio. Então, o feminicídio qualifica o homicídio, e não é somente em caso de violência doméstica ou familiar, também é em caso de menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então, D de delta, errado. Nosso gabarito, letra E. Questão de número 5, Banca FGV, tá? FGV costuma cobrar aqui de uma forma mais pesada. Prefeitura de São José dos Campos, São Paulo. No dia 25 de dezembro de 2022, Thales matou seu filho de 13 anos, Joaquim, se utilizando de uma arma de fogo de uso restrito. Então veja que a gente já tem duas qualificantes, ó. Homicídio contra menor de 14 anos e uma arma de uso restrito, com o fim de assegurar a impunidade de outro crime. Então aqui a gente tem uma terceira qualificante que havia cometido. Em relação ao caso narrado, com base no Código Penal, assinale a opção que elenca de modo mais completo as circunstâncias que aumentam a pena de Thales. Então vamos lá. O fato do crime ter sido praticado em data festiva? Não, né, pessoal? Data festiva não aumenta nem qualifica o homicídio. O fato do crime ter sido praticado em data festiva? Também não. C. O fato do crime ter sido praticado contra menor de 14 anos, correto. E ter o agente utilizado de arma de fogo de uso restrito, correto. Mas faltou aqui, ó, uma qualificante aqui, que é para assegurar a impunidade. Então esse aqui não é do modo mais completo, também está errado. No de delta, o fato do crime ter sido praticado contra menor de 14 anos, dar-lhe ser ascendente de Joaquim, isso aqui vai aumentar também a pena do homicídio qualificado, ter utilizado arma de fogo de uso restrito e com o fim de assegurar impunidade do crime anterior. D de delta aqui traz todas as alternativas, tá? Todas as circunstâncias que agravam o crime do homicídio. Vamos ver E de eco aqui. O fato de Thales ser ascendente de Joaquim, ter utilizado arma de fogo de uso restrito com o fim de assegurar a impunidade do crime anterior. Faltou aqui falar que Joaquim era menor de 14 anos. Agora vamos aqui para a nossa questão de número 6, pessoal, tá? Prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. De acordo com o artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal brasileiro, não se considera homicídio qualificado, então a gente quer aqui qual não é qualificado, tá? Contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, é qualificado, é um crime de feminicídio. Com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, é qualificado, tá? Só arma de uso permitido, que não qualifica o homicídio, tá? Contra menor de 16 anos, e está aqui o nosso gabarito, tá? Isso aqui está errado. Não é contra menor de 16 anos, é contra menor
de 14 anos, tá? Como a gente já cansou de ver aqui. Ó, mediante paga ou promessa de recompensa por outro motivo torpe é qualificado também, tá? E a traição, a emboscada mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa também é qualificado. Então, o único aqui que não é qualificado é contra menor de 16 anos, o nosso gabarito C de Charlie. Pessoal, a gente encerra aqui, tá, o crime de homicídio, mas fiquem atentos, tá, porque a gente ainda vai falar nas próximas aulas aqui sobre os demais crimes contra a vida, tá? Um grande abraço, te vejo lá.